Gravando então, gravando aula para o YouTube também e para vocês. Focando as câmeras, apagando a luz lá que faz reflexo e começando a nossa perspectiva de hoje. Nós conversamos nas aulas anteriores, falamos sobre vocês terem funções, e essas funções vocês trabalhavam com o seguinte, vamos supor que se tivesse uma função x ao cubo mais 2x quadrados mais 2x mais 1. Olha o tamanho da função, enorme, né? Aí veio a professora e colocou limite de x tendendo a 2 para essa função aqui. Então a professora veio e a primeira coisa que ela explicou, depois que ela fez toda aquela noção de limite, mostrando graficamente e tudo mais, a primeira coisa que nós colocamos para vocês foi que nós poderíamos aplicar a tendência do limite aonde houvesse o x da função, tá? Então, f de x quer dizer a função que está aqui em cima. Então, vou substituir nessa função. 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 1. Cada vez que apareceu o valor de x, eu fiz a troca pelo valor 2. E aí, pessoal, nós ficamos com o limite quando eu aplico, fique bem claro isso, quando a professora aplica o limite, desaparece a palavra limite e só obtemos daí a resposta. Vamos para a resposta desse processo. E a resposta diz o seguinte, 2 ao cubo é 8, mais 2 ao quadrado, veja, eu faço a potência primeiro. 2 ao quadrado é 4, e esse 4 multiplica por 2, que dá 8 também. Mais 2 vezes 2, 4, mais 1. Portanto, hora de juntar os termos todos e fazer o cálculo final. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 1, 21. Então, o limite, a resposta seria dizer assim, ó. O limite quando x tende a 2, ele é o valor, nessa função, ele é o valor 21. Tá aqui, valor 21, certo? Bom, isso foi o nosso começo de aplicação de limite, de calcule o limite, quando a gente estava lidando lá, já na parte mais profunda do limite. Agora, hoje eu venho e digo para vocês que nós vamos usar toda essa noção depois para aplicar em derivadas, para explicar a questão de como as derivadas surgiram, como que as coisas funcionam. Primeira coisa, você vai agora, se você estiver com o seu caderno, é uma boa ideia para você ir anotando aí as derivadas da função. Isso aqui foi só para aquecer as nossas turbinas, tá? Nós aquecemos as turbinas para começar o cálculo propriamente dito. Então, hoje nós vamos trabalhar com derivadas. Derivada, não precisa pôr no plural, pode existir no plural sim, mas aqui nós vamos derivada de uma função. Uma função. Função. Então, vamos lá. São regras que nós vamos admitir sem precisar demonstrar. Então, ficou combinado mundialmente o seguinte, a derivada de uma função, ela pode ser representada por várias maneiras, ela tem vários símbolos que o mundo aceita, tá? D é derivada da função de x em relação a x, pode ser uma delas. Depois, derivada da função de x quando o d tende ao próprio x. E por último, uma das que nós mais utilizamos, que é a que eu gosto de fazer, a derivada de uma função, por exemplo, y, ela vai ser chamada y', tá? Então, se você tiver, por exemplo, f de x a função, a derivada dela, para você dizer que está derivando, você vai ter que trabalhar com uma coisa muito interessante, que é com um apóstrofo, a linha, f' de x. Esse é o símbolo que está derivando. Tem gente que usa este símbolo para dizer que está derivando. Esse é um dos mais utilizados nas engenharias. Tá? Então, são símbolos utilizados para avisar, olha, estou derivando. Mas até agora, que é bom, o conhecimento de derivada não apareceu. E vai aparecer agora para você, com o que eu vou começar a contar para você também. Então, são os símbolos utilizados. Nós vamos ficar com esse aqui,
Porque nos livros de administração, a maior parte trabalha com essa simbologia, mas isso não quer dizer que as outras não existam, tá? E que dizem a mesma coisa, respeitam a mesma coisa. Para você entender derivada, é muito fácil, mas não aprende tudo de primeira mão, tem que ir com calma. Primeiro você vai entender as 3 regras fundamentais, que alguns dizem propriedades, outros dizem regras para entendimento do que é uma derivada. A primeira regra diz o seguinte, você tem lá uma função f de x igual a uma constante, um número. Você já deve ter entendido, eu tenho batido muito nessa tecla, de que quando você tem uma função cujo valor é apenas um número, ela é uma derivada, ela é uma função constante. Então, a derivada dessa função, ela vai ser zero. Então, a derivada de uma função constante é sempre zero. Não importa o número que esteja dito e não importa aquilo que você queira lá interpretar como número. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma função onde seja raiz de 2. A derivada dessa raiz de 2, você não precisa ficar preocupado. Se você extrair a raiz de 2, você vai encontrar 1,41, né? Diminuindo em casas decimais, porque ela vai ao infinito. Mas se você colocar isso aqui e entender que isso aqui é uma constante, porque tudo que é número é constante, e isso é um número, você pode dizer que a derivada disso aqui é zero. Outro número que há muita coincidência com ele, que existe muito, a derivada da função, então está escrito derive, vamos supor, da função que está escrito aqui 3,14, é um número decimal. Ah, professora, então a derivada de qualquer número, seja ele inteiro, decimal, com raiz, é zero? É. E se for a derivada de uma fração, também a derivada dessa fração vai ser zero. E assim por diante. Mais um caso. Existe na matemática a função do π. Π é um valor, π é para nós acharmos a medida de π, nós pegamos o comprimento da circunferência e dividimos pelo seu diâmetro. Toda circunferência que você medir e dividir pelo diâmetro, você vai incrivelmente achar o mesmo valor, que é 3,14, daí vem toda uma turma de decimais. E você fica de cara, como é que pode você pegar uma circunferência pequena, fazer essa experiência, medir com um cordão, depois esticar na régua, depois medir o diâmetro. O que é o diâmetro? Você pega o centro da tua circunferência e passa por cima dele, vai até as duas lá, né? As duas bordinhas da circunferência em linha reta. Isso é diâmetro. Raio é metade, diâmetro é o dobro do raio, né? E aí você divide o comprimento, a medida do comprimento, pela medida do diâmetro. E você obtém em toda e qualquer circunferência o valor 3,14. Isso é fantástico. E é o chamado número π. O número π, a derivada dele, gente, também vai ser zero. Por quê? Porque ele representa uma quantidade. Então, se você vê todos esses tipos de variações de funções constantes, você já sabe que a derivada deles é zero. Tranquilo, a primeira regra, fácil de matar, né? Fácil de entender, né? Depois vem a segunda regra da função. A segunda regra, ela diz respeito ao seguinte. Nós vamos aproveitar o espaço aqui e já vamos tirar, mas já voltamos com novas alternativas. Veja que coisa interessante. Se você tem a função de x, uma função que é só y igual a x, e a derivada da função x sempre vai ser 1, tá? Derivou x, vai ser 1. Aqui, se você tiver 2x como função e alguém te pediu derive, aí você vai fazer o quê? Você mantém esse 2 e a derivada de x é 1. Portanto, a resposta é 2. Você não joga nada no lixo. Tá? Eu costumo dizer de maneira bem simplificada, na matemática todos os valores você tem que dizer o que você fez com ele. Né? Se você aplicou uma propriedade corretamente para que ele desapareça ou esteja subentendido, embutido dentro de uma resposta, você tem que contar o que você fez. Continuando aqui, se não enxergarem com essa cor de pincel, é só avisar. Se for, por exemplo, 1/2 de x, aí você vai, e agora, prof? Bacaninha. Traga esse 1/2, a derivada de x é 1.
Então, 1/2 vezes 1 é o próprio 1/2, tá? E se nós tivéssemos ainda lá 5x, por exemplo, você já entendeu a manha da coisa, né? A derivada de x é 1, e se houver número na frente dele, você multiplica esse número por ele, por esse 1. Então, o 5, olha, estou derivando 5 vezes 1, que vai dar 5. Ok, turma? Então, a segunda regra já está definida para nós. O que é? A derivada de uma constante, de uma função que é a numérica constante, que nós sabemos que dá uma reta, né, paralela ao eixo do x, que eu ainda apelidei de função morte, porque quando o eletroencefalograma está trabalhando, a pessoa, ou o eletrocardiograma está dando a pulsação da pessoa, quando a pessoa morre, ele simplesmente trabalha em linha reta. E apita, né, o aparelho conta para a UTI que aquela pessoa partiu. Então, é uma função constante a morte. Ela vai gerar um gráfico correspondente a uma reta. Pode falar com o médico se quiser para identificar isso. Depois, a segunda regra fala de x. A derivada do x é 1. Fácil, extremamente fácil. Se houver número na frente, você multiplica por 1 e põe a resposta. Tá? Isso é para começar a aquecer as baterias. Bom, daí, gente, veio a terceira regra. Então, nós vamos para a terceira regra. Vamos ver se o YouTube aguenta essa aula sem cair. Só um minutinho. Estamos com 11 minutos já. Vamos para a terceira regra agora. Na terceira regra, ela é show de bola. Eu fiz um rapzinho para a gente entender. É a derivada de uma função que tem uma potência, tá? Que agora vai ter potência. Você sabe, eu comecei a aula hoje mostrando uma função potência. X ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1. Acho que foi isso. Não tenho certeza porque não escrevi. Fiz de cabeça da hora, né? Então, gente, essa derivada é muito simples. Você derruba o expoente, repete a letra, e desse expoente que existia, você tira uma lasquinha. Então, 5 menos uma lasquinha fica 4. Você tira uma unidade. Eu montei essa frase porque você pode automaticamente ir falando a frase e derivando. Vamos supor que você tivesse 3x ao quadrado. Como é que vai ficar, professora? Eu vou ter que derivar e agora? F' de x igual. Repete esse 3, porque você não pode jogar nada no lixo, você já sabe disso. Derruba o expoente, sempre em multiplicação. Repete a letra e do expoente que existia, você tira uma unidade, sempre. E daí ficou 2 menos 1, 1. Esse 1 no expoente fica subentendido a ideia, né? Então, a derivada dessa expressão com potência vai ficar 6x. Daqui a resposta disso derivado é isso. Então, você percebeu que tudo que compõe a derivada é fácil de fazer, se você souber essas 3 regras. Até agora eu só passei as 3 regras. Depois nós vamos entrar em exercícios de economia aplicada na administração, na contabilidade, que vai se utilizar dessas 3 regras. Por isso, é bom que a gente entenda bem. Eu vou transmitir para o YouTube agora, eu não sei, acho que vai cair o vídeo, então já vou mandar, me dá um minutinho aqui, para que eu mande para vocês terem essa videoaula lá, tá? Só um minutinho. E aqui nós vamos encerrando para o próximo episódio.